Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve melhor o primeiro vinho. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, amados internautas de perto e de longe, que nos acompanham pelas nossas mídias, peço licença à comunidade para uma orientação para os canais que veiculam também nossos conteúdos. Tanto o programa Oração da Manhã quanto as homilias não podem ser cortados. As homilias não podem receber títulos, somente o nome homilia de Dom Adair José Guimarães, a data e quando muito você pode colocar: segundo domingo do tempo comum, Pentecostes, cinzas, Páscoa, para localizar o conteúdo. Mas nós estamos denunciando todos os canais que pegam frases soltas do bispo para criar mensagens de impacto e gerar monetização. Isso não é justo, isso não contém a verdade e é um desrespeito quanto ao conteúdo que a gente prega. Portanto, todos podem publicar as homilias sem nenhum problema, desde que a faça completa e sem títulos. O segundo domingo do tempo comum já nos apresenta Cristo na sua atividade. Domingo passado, nós contemplamos a cena extraordinária do batismo de Jesus da parte de João Batista. Hoje a igreja nos apresenta o Evangelho com um milagre. O milagre da transformação da água em vinho numa festa de casamento. Poderia a igreja ter trazido para nós o milagre da multiplicação dos pães, a cura do cego de nascença, a cura da sogra de Pedro, um exorcismo de Jesus enxotando um diabo,
ou qualquer outro milagre extraordinário. Mas a igreja nos apresenta o milagre das bodas de Caná. Sabendo-se da importância de todos os milagres de Jesus, mas esse milagre ele é muito bonito e muito profundo, que nos dá uma visão maravilhosa de Cristo, o Cordeiro, e a sua igreja, sua noiva, sua esposa. Como era uma festa de casamento no primeiro século judaico? Era algo extraordinário. A festa de um casamento dos judeus no tempo de Jesus durava 7 dias. Jesus, Maria, seus discípulos vão a esta festa, lá em Caná. Eu já tive a oportunidade de visitar aquele lugar e rezar com os casais presentes. É muito emocionante. Exatamente no local onde Cristo realizou esse milagre tão substancioso. E ali aos milhares, durante todas as peregrinações, os casais renovam as alianças, os compromissos do matrimônio. Nossa Senhora interveio. Ela pede a Jesus para realizar o milagre, porque dentro daquela festa tão grande, o vinho veio a faltar. 7 dias de festa. Se Jesus foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no sétimo, no quinto, a gente não sabe. Sabemos que ele foi à festa. E chegando lá, o vinho tinha acabado. E o Evangelho fala para nós, São João nos conta, que eram 6 talhas grandes de pedra, que cabia em cada uma 100 litros de vinho. Vários dias bebendo, festejando. O vinho que havia sido encomendado havia acabado. Quem realizava a festa, quem coordenava a festa de casamento, no mundo judaico, era o noivo. Ele era o responsável e já deveria trabalhar antes de casar para manter a festa. Por que 6? É significativo, é simbólico. São João traz esta teologia dos números. O 6 é um número imperfeito, que revela o egoísmo tríplice. Porque o número 1 é Deus, o número 2 é a pessoa humana, frágil, carregada de defeito, contaminada pelo pecado das origens. 2 mais 2, 4, limitação completa. Os 4 cantos da terra, os 4 cantos de um caixote, limitação profunda. 2 mais 2 mais 2, 6. Número imperfeito, que recorda a besta do Apocalipse, que teve como descrição numérica 6, número 6. É a trilogia da mais vil insignificância e imperfeição. Mas nós podemos pensar as 6 talhas e Jesus ao lado. Ele completa com o número 7. Se as talhas estão cheias agora do vinho novo, melhor do que o vinho velho, Cristo é a expressão viva do vinho novo, que traz alegria, esperança, abundância, complemento da esperança da sua messianidade. Quanta beleza nisso! Alguém vai agradecer o noivo. O mestre de cerimônia, ele vai lá e diz: olha, algo inusitado aconteceu na festa. Em todas as festas que eu trabalhei como cerimoniário, sempre o noivo oferece o vinho melhor no início da festa. E quando todos já estão assim,
meio para lá do que para cá, já não está sentindo gosto, então se oferta o vinho novo, que é barato, não foi ainda decantado, curtido suficientemente, e por isso ainda não tem um gosto de profundidade. Mas você fez o contrário. Você trouxe o vinho menos bom, que já era bom demais, e quando este acabou, agora você trouxe um vinho extraordinário. O noivo recebendo elogios. Mas o noivo fica inquieto, ele não fala nada, porque não foi ele que fez o milagre. O milagre é do noivo Jesus Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então o belo casamento não é aquele de Caná, mas é o casamento de nosso Senhor com a igreja, na qual nós estamos imersos pelo nosso batismo. A imagem do matrimônio na Bíblia, ele é uma imagem profunda, usada pelos profetas, usada no Novo Testamento, usada também pelos grandes místicos, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. E na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías fala: a noiva é a alegria do noivo. E aqui o profeta, descrevendo já a vinda do Messias como noivo perfeito, fala de Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade santa, e o profeta se refere a Jerusalém como a noiva, a esposa do rei perfeito que é Deus. Muito bonito este pensamento, esta intuição, esta profecia do Antigo Testamento. O grande rei que é Deus. Jerusalém, que é a esposa de Deus, que muitas vezes sofreu, foi delapidada, mas não será mais chamada abandonada, porque ela será cuidada pelo esposo, o rei, o Deus eterno e poderoso. Toda esta imagem do Antigo Testamento cede às imagens do Novo Testamento. Se o Velho Testamento representa o vinho bom, o Novo Testamento em Cristo representa o vinho muito melhor. Daí todo o significado, toda a profundidade, meus irmãos, do relato do primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia, numa festa de casamento. E aqui nós podemos fazer muitas meditações e pensar. As bodas de Caná, elas revelam, num pequeno casamento judaico, a grandeza da esponsalidade do casamento de Cristo com a sua igreja. O grande noivo, Jesus, poderoso, o Messias, que realiza milagres, que interfere na ordem das coisas da natureza, fazendo uma simples água se transformar num vinho saboroso. Esse é o esposo. E a esposa não é mais a antiga Jerusalém, mas a nova Jerusalém, a igreja de Cristo, que ele estabeleceu neste mundo. E aqui, meus irmãos, abre-se para nós uma mensagem, um convite, assim como Nossa Senhora quis cuidar daquela festa, para que ela não se tornasse uma festa triste, mal concluída. Nós também devemos cuidar da igreja.
a grande esposa do grande rei, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu quero reportar, peço ao pessoal do Neocatecumenato para ter paciência, que já escutaram essa homilia agora à tarde, e a escuta novamente. Há uma passagem do livro do Gênesis, e agora estou indo ao capítulo 18, 24, não me lembro, onde o velho Abraão, a quem Deus chamou para ser o patriarca da fé, o pai na nossa fé, para gerar através do seu trabalho o povo de Israel, o povo da aliança, onde Deus revelaria todo o seu mistério que iria culminar no Messias, o noivo eterno da igreja. Abraão, já velho, olha para Isaque, o seu filho único, que está com ele, porque ele teve um filho com a escrava Agar, que foi colocado para fora com a escrava pela sua esposa Sara. Com ele está Isaque, filho único, a quem Deus, quando era menino, pediu: leva-o ao Monte Moriá e sacrifica seu filho a mim. E a Bíblia conta que o pequeno Isaque vai subindo e levando a lenha, na qual ele vai ser sacrificado e queimado em holocausto a Deus. E chegando no topo do monte Moriá, quando Abraão pega a faca para cortar o filho, para esgotar o seu sangue e oferecê-lo em sacrifício, o anjo segura a sua mão e diz: não faça mal ao menino, veja no espinheiro a ovelha para o sacrifício. É uma imagem de Jesus, que sobe com a cruz nas costas para ser sacrificado. Deus falou para Abraão poupar o seu filho, mas Deus não poupou Jesus. Não, porque era um sacrifício necessário, absolutamente necessário para a salvação da humanidade. Assim como a humanidade havia mergulhado no pecado e morrido para a graça, agora precisava de um sacrifício do próprio Deus para salvar a humanidade, que até hoje, na ignorância, não aceita isso. Somente nós, os cristãos, aceitamos. E Abraão olha para o seu filho jovem, robusto, e Deus fala no seu coração: ele precisa tornar-se noivo, é preciso arrumar uma noiva para ele. Mas você não vai arrumar aqui na terra de Canaã, no meio dos pagãos. Ele não poderá casar com uma pagã. Mande buscar uma noiva para o teu filho na tua terra, na Mesopotâmia, no meio da tua parentela. E Abraão é tomado pela unção, chama o servo de maior confiança, Eliezer, para buscar na terra distante a noiva para Isaque. Olha que coisa bonita. Chama Eliezer, explica-lhe o plano. Você vai, está tudo escrito lá, são os 3 capítulos maravilhosos, contando a história. Você vai à minha terra, e a sua empreitada vai ser abençoada por Deus, e você vai trazer a esposa, a noiva para o meu filho. E ele topou. E Abraão pega a mão do servo, coloca debaixo da sua coxa, para que ele faça o juramento de que vai buscar esta noiva, que vai cuidar dela, zelar dela, para que ela chegue pura para o seu filho. E ele vai, arruma os dromedários, os camelos, os colegas, os companheiros, pega 2 bruacas e enche de coisas bonitas, braçaletes de ouros, brincos, cordões, pulseiras,
véus, coisas que agradam às mulheres, que as tornam belas e bem ornadas. E ele vai, e no caminho ele vai orando, longa viagem. E ao chegar ao final ele diz: meu Deus, faça com que a primeira moça que eu avistar às bordas do poço de Lacai-Roi, a buscar água com cântaro, e se eu pedir a ela para que dê do seu cântaro água para os meus camelos, que seja ela a esposa do meu amo. Pediu a Deus esta graça, fez uma promessa, e quando ele chega, já no entardecer, quando os raios do sol lançavam seus últimos retalhos sobre a terra, eis que vinha Rebeca, uma jovem bonita, da família de Abraão. O sol banhava os cachos dos seus cabelos, que os faziam dourados no entardecer. E ela vem muito bem vestida na sua modéstia, às bordas do poço de Lacai-Roi. E ali ela tira a água. E Abraão, que tinha pedido: vá buscar uma jovem da minha estirpe, está na mente de Eliezer, que olha e diz: é esta. Começa a conversar com ela, é o início do namoro. Assim como Dom Pedro I aqui no Brasil, nosso imperador, casou por procuração. Alguém foi lá na Áustria casar com a imperatriz leopoldinense e a trouxe pura para o imperador. Também Eliezer faz todo esse esforço para atrair Rebeca ao seu futuro esposo. Conversa com ela. Ela dá de beber aos dromedários, aos camelos, os convida para hospedar em sua casa. Lá eles vão e são recebidos pelos pais da jovem e conversam noite adentro. Eliezer explica na unção de Deus a sua empreitada: buscar uma noiva para o seu amo. Os pais aceitam. A moça assim assustada. E ele abre a bruaca com os presentes. E mostra a ela: está aqui o braçalete de ouro, os cordões, as pulseiras, os véus, as coroas, os diademas, todos aqueles braçaletes brilhosos e cheios de pérolas. E a menina fica encantada. E ele diz: mas o seu amo tem muito mais do que isso. Quando você chegar lá e encontrá-lo, você vai ver que ele é muito mais rico do que você pensa, que ele tem muito mais para te dar do que você imagina. E no outro dia partiram. Vocês imaginam o zelo de Eliezer pela noiva, o cuidado, para descê-la dos camelos, para alimentá-la, protegendo-a de todos os perigos, para que ela chegasse pura para o seu noivo. É o zelo. Viagem longa, o zelo, o cuidado. No caminho, Eliezer ia dizendo para Rebeca as qualidades, as virtudes do seu Isaque. E no coração dela ia se desenhando a imagem do esposo. Vocês mulheres casadas, que casaram bem, que amam seus maridos, sabem o que é isso? Você construir dentro de você o amor por um homem. O sonho de viver com um homem para sempre, de ter filhos e de ser uma mãe e uma esposa digna. Quando chegaram ao longe, Isaque escutou o barulho,
sai à porta da tenda, percebe que é Eliezer que está vendo. Os seus olhos não discernem bem as imagens, mas ela, Rebeca, de longe, pelo vulto, diz: é ele. É ele. E o seu coração enche de alegria e de tremor e de amor. Olha o zelo de Eliezer. Ele para, fique aqui. Arruma, fica quieta. Ele vai lá na tenda e vai desenhar Rebeca no coração de Isaque. Isaque não sabia quem era Rebeca. Estou a trazer a sua amada, a sua noiva, a sua esposa. Conta a história, conta as palavras. Ela é linda, ela é sábia, ela tem a beleza dos anjos. Desenha Rebeca no coração de Isaque. Isaque treme, entra quase que num êxtase. E quando Rebeca chega, ele a recebe com o carinho de Deus. É o noivo e a noiva, preparados por Eliezer. E eles entram para as núpcias, casam e geram os filhos para as 12 tribos de Israel. E naquele momento que há aquela união do noivo e da noiva, Eliezer desaparece, nunca mais é falado na Bíblia. Desapareceu no silêncio, como João Batista. O que eu quero dizer isso com vocês? Rebeca é a igreja. Isaque é Jesus. Ela é a noiva, Cristo é o noivo. Quando se vai para o casamento, o noivo é meio desengonçado. O noivo se arruma em casa, já vai arrumado, né, com o seu terno, com a sua gravata. Já chega lá na porta da igreja, ninguém dá muita atenção para o noivo. Mas o povo espera ávido pela noiva. Ninguém arruma o noivo já é pronto. O noivo é Cristo, é Deus, já está pronto. A noiva é a igreja, precisa de arrumar. Aí em volta da noiva está lá a mãe, está a tia, está a arrumadeira, tanta gente. Costura daqui, amarra uma linha daqui, organiza aqui, põe o véu, organiza. Olha as luvas, olha o sapato, olha o buquê, ajeita uma coisa. A noiva tem que estar bonita. Todos zelando. E quando chega na porta da igreja, o fotógrafo vai, olha, tem que arrumar assim. Coloca o véu assim para tirar uma foto. Desse jeito. Toda a preocupação com a noiva. Fecha-se as portas da igreja. E todos ficam expectantes, esperando. O noivo está aqui na porta. Ninguém está olhando para ele. Ele também está olhando para lá. Ele quer ver a noiva. E todo mundo fica. Quando começa a música que abre as portas, a igreja se levanta para ver a noiva, que vem sorrindo, bonita. Todos tiram fotografia. Ela foi bem zelada, ela foi bem cuidada para ser entregue ao seu noivo. Como é a nossa igreja? Ela é uma noiva que nós precisamos preparar para o noivo que virá na sua segunda volta. Nós precisamos tirar do coração do noivo o vinho novo, para que a igreja possa ser fortalecida nele. Quando a gente abandona a fé, a gente abandona a responsabilidade de preparar a igreja. E aqui, meus irmãos, eu invoco a pessoa de Eliezer. Eliezer é cada um de nós, que precisa zelar desta noiva que é a igreja, para apresentá-la bem ao noivo que é Cristo. E se apresenta bem a noiva a Cristo,
pela oração, pela fé. E cadê os braçaletes, as coroas, as diademas, as correntes de ouro que Eliezer entregou a Rebeca? Cadê? Para nós entregarmos a esta noiva que é a igreja. São os sacramentos. O altar, a palavra, o batismo. Os sacramentos são as riquezas do noivo, que ele dá à noiva, para que esta noiva se fortaleça para entrar nas núpcias eternas da salvação eterna. Você, na pastoral do batismo, está zelando da noiva, na liturgia, no altar, na sacristia, na pastoral, no grupo de oração, no caminho. Vocês jovens, bonitos, vocês estavam arrumando a noiva ali fora, meditando, trazendo a palavra de Deus para dentro do coração. Vocês são expressão da igreja. Nós somos a vida desta igreja. O grande perigo, meus irmãos, é a gente sujar o vestido da noiva, cuspir nele, jogar sujeira no vestido da noiva. Quanto cuidado na maquiagem da noiva para não cair no vestido. E quando nós sujamos o vestido, nós o fazemos com o nosso pecado. Preguiça da missa dominical, falta de compromisso com os nossos trabalhos na igreja, com a catequese, com a evangelização. Nós desprezamos Rebeca. Não podemos fazer isso. A igreja que é machucada pelas ideologias, pela teologia da libertação, pelos católicos que estão mergulhados nas ideologias, na mentira desse mundo. Nós sujamos a igreja quando nós abandonamos a palavra de Deus, a tradição e o magistério autêntico da igreja, para pregar doutrinas humanas, metodologia humana. Eu sujo a igreja com isso. Os nossos tempos são difíceis. Como pode, meus irmãos, olharmos, por exemplo, as fantasias do mundo e querer trazer isso para a noiva? Como eu vou trazer aqueles enfeites do carnaval mundano para colocar na noiva que é a igreja? Como eu vou trazer, meus irmãos, os vícios, as misérias do mundo para a festa da noiva, para os nossos encontros e atividades da igreja? Não é possível. Como, meus irmãos, nós vamos olhar para esse globalismo da nova ordem mundial, que quer fazer todo mundo adorar a natureza e virar as costas para o Criador, e trazer isso para a igreja? Como nós vamos olhar para esse mundo esquisito da nova ordem, que quer controlar o mundo com passaporte vacinal? Exige o passaporte, manda embora os funcionários porque não são vacinados, mas as pessoas na terceira dose estão contaminadas, como uma amiga minha que me ligou agora de Goiânia, pedindo orações para ela e o seu companheiro, porque estão contaminados, já receberam a terceira dose e já tiveram uma contaminação com a peste uma vez. Isso é coisa da nova ordem. Querer que a igreja exija na porta que a pessoa apresente o passaporte vacinal para assistir à missa. Nós já temos o álcool, temos os cuidados, não precisa mais do que isso. Isso é nova ordem. Como que eu vou ajudar a vestir bem a noiva se eu expulso as pessoas da igreja? Como, meus irmãos, você quer ajudar a noiva, fazer a noiva ficar bonita, mas se você compartilha com esses políticos abortistas,
ateus, que destrói a família, que destrói o casamento, que prega o ateísmo, a destruição do cristianismo, como a nova ordem o faz? Como pode você comungar o corpo de Cristo e bajular e ajudar aqueles que matam as crianças no ventre da mãe? Daqueles que vão colocar fogo nas nossas igrejas depois, daqueles que vão expulsar a fé, daqueles que vão destruir as famílias. Não é assim que nós vamos enfeitar a noiva para Cristo. A nossa igreja, ela precisa ser vivenciada por nós na verdade e não na mentira. Essa mentira do mundo pagão, de que a pessoa tem direito de ser feliz, de viver embriagada nos prazeres e nas satisfações do mundo, isso é mentira, isso não é de Deus. Nós cristãos ornamos o vestido da noiva, abraçando a cruz, chorando as nossas dores no pé da cruz, entendendo na cruz de Cristo os nossos sofrimentos, superando os vícios, os pecados aos pés da cruz. Que a Santíssima Virgem, que esteve aos pés da cruz, possa dizer para nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Isso basta para que nós sejamos felizes. Felicidade não está nas coisas, nas ideologias, no paganismo, nos prazeres e nos vícios. A felicidade está na cruz do noivo. E nós, igreja, queremos ser esta noiva bem cuidada, que abraça o noivo morto na cruz, na grande certeza de que Ele não fica na morte, porque Ele é o Deus da vida, e a sua ressurreição será a vitória desse nosso matrimônio da igreja com Cristo, o verdadeiro noivo das bodas de Caná. Que neste altar possamos, através da Eucaristia, renovar o nosso amor a Jesus e a sua santa igreja, através do Messias, o noivo eterno, o vinho novo, aquele que nunca falha nas nossas vidas.